Boa noite, Elias Neto. Olá, boa noite, tudo bem com você? Prazer estar aqui na TV Cidade Verde Jovem Pan para bater aquele papo de todas as noites. A gente começa agora às 18h20 e vai até às 19 horas. Um grande abraço para você que nos acompanha por todo o estado de Mato Grosso, por meio das nossas emissoras e também pelo YouTube. Quanto prazer estar aí, muito distante, atravessando fronteiras. E aqui, pertinho de você, como se estivesse na sala da sua casa. O assunto que vamos debater hoje, não é nenhum debate, é uma conversa para falar sobre um tema que é de fundamental importância para o desenvolvimento humano. Vamos falar sobre o 7º Prêmio Maria Auxiliadora Dodora, que reconhece pessoas e instituições que dedicam a vida a romper barreiras e garantir direitos. Mais do que uma cerimônia, o evento representa resistência e um chamado por mais justiça e acessibilidade. Os convidados de hoje são representantes dessa iniciativa que transforma vidas e fortalece a cidadania em nosso estado. E é por isso que a gente diz agora boa noite, Otair Rodrigues, presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, a vice-presidente Daniele e o Alex Lili. Boa noite. Começando por aqui. Elias, boa noite. Prazer imenso estar aqui contigo. Nós, enquanto Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência, sentimos assim muito honrados e muito gratificante para a gente estar aqui. Sim. Um tema de tamanha importância para nós, que é trabalhar todas as dificuldades que as pessoas com deficiência do estado de Mato Grosso se apresentam. Sim. E na sequência, meu amigo Alex. Boa noite, Elias Neto. Quero cumprimentar todos que nos acompanham nesse momento e é uma satisfação estar aqui com os nossos pares conselheiros. Muito bem. E agora? Boa noite. É uma satisfação muito grande e a gente agradece muito essa oportunidade de falar sobre pessoa com deficiência. Ah, que bacana. Então, vamos já trazer aquela informação que é para fazer o corte, para viralizar também. Vocês vão receber um link assim que o programa estiver entrando no ar, e ali vocês podem, inclusive, fazer o corte para enviar para quem vocês bem entendem. Isso é muito bacana. Será na quarta-feira. Como será esse evento da quarta-feira? A partir de que hora? Quem vai participar? Nos tragam, por favor, as informações gerais disso aí. Vai ser na quarta-feira, dia 25 de março, a partir das 14 horas, no Cinti Contas, que é próximo ali ao Hospital de Câncer de Mato Grosso, ali próximo da Avenida do CPA. Vai ser uma comenda, uma homenagem às pessoas que, de alguma forma, fizeram alguma coisa ou lutam pela causa da pessoa com deficiência. E a gente vai ter várias categorias. Uma delas é a categoria personalidade, que é para 2 pessoas em vida que se destacaram na luta pela causa, e 2 pessoas em memória. A gente vai também ter a categoria instituição, que é para 2 instituições que também lutam pela causa ou projetos, e 2 empresas também que lutam pela pessoa com deficiência. E terminamos com a categoria reconhecimento, que é para os conselheiros da pessoa com deficiência do estado de Mato Grosso. São quantos conselheiros? São... Nós somos 16. 16 conselheiros. Somos 16 conselheiros. São 8 da sociedade civil e 8 das representações governamentais. Sim. E 8, mas aí tem os suplentes. Suplentes. Então, na verdade, nós somos aí em 32. 32. Você falou dos nossos convidados, Elias. A gente gostaria que todas as pessoas que tivessem familiares, todas as pessoas que conhecem pessoas com deficiência, prestigiam o nosso evento. Certo. Porque a causa é uma causa de resistência, como você mesmo disse no começo. Sim. O que a gente precisa é quebrar paradigmas, o que a gente precisa é desmistificar os preconceitos existentes sobre as diversas formas das pessoas com deficiência. Sim. Quanto mais divulgação, quanto mais pessoas tratando dos nossos problemas, conhecendo os nossos problemas de perto, eu entendo que mais rápido a gente consegue acelerar as possíveis respostas. Se sintam todos convidados. Você fala pessoas que têm convívio, que têm parente, coisa parecida. Na verdade, eu acho que é a sociedade como um todo que precisaria de ter, de conhecer e saber que realidade é essa, né? Você me permite, e eu penso que eu até falei isso para o Alex uma vez, acho que a Dani estava presente também, a sociedade. O que a gente não pode esquecer que a sociedade é feita do Elias Neto, que a sociedade é feita do Otair, que a sociedade é feita do Alex Lili, que a sociedade é feita da Dani.
tem-se a impressão que a sociedade está distante dessa realidade do dia a dia. Então as pessoas precisam vir para dentro das situações, entender exatamente o que significa o conselho, qual é o papel do conselho, qual é a representatividade do conselho, por que se fala tanto em resistência, por que se fala tanto em dias de lutas. Existem várias barreiras que precisam ser quebradas. Sim. E a grande barreira que eu entendo no maior momento, enquanto a gente vivencia o conselho, é o conhecimento. Conhecimento de entender o que significa o outro, diante da dificuldade do outro. Sim. O Alex, você tem uma deficiência visual? Você não nasceu com essa deficiência, né? Conta pra gente um pouquinho dessa história. É importante a gente esclarecer a sociedade, né? Que nós temos, são duas conceituações sobre a pessoa com deficiência adquirida, que é o meu caso, né? Eu perdi a visão com 5 anos de idade, e tem as pessoas que são congênitas, são aquelas que nascem, né? Com algum tipo de deficiência. Então, são esses os dois conceitos básicos aí para falar de pessoa com deficiência adquirida e congênita. Sim, mas qual foi a causa? Por que isso aconteceu? A minha causa é descolamento de retina, muito provavelmente não foi feito estudos à época, mas tem fortes indícios de ser uma situação genética, né? E eu fui perdendo gradativamente, os primeiros sinais foram ainda na escola, no processo de alfabetização. E aí, com toda a luta com o tratamento, a virada de chave quando a família entende, porque Sim. isso é muito importante, Elias, falarmos, né, para todos que nos acompanham, nós temos duas fases nessa situação da deficiência adquirida. A primeira, a luta para que você reverta essa condição, ou essa característica, e que por vezes ela é uma característica irreversível, né, para o olhar da ciência naquele momento. E aí vem a fase que nós chamamos de luto, que é a fase onde as pessoas, os familiares, muitas vezes precisam entender e começar a compreender essa nova condição. E a virada de chave é quando há esse aceite, quando se observa que aquilo é uma característica, mas que aquilo não te condiciona às fragilidades da vida, e você passa por um processo de reabilitação e dá continuidade na sua vida cotidiana como qualquer outra pessoa, né, sem deficiência. Você me contou uma história bastante importante e, de certa forma, ela é longa. Quanto tempo, mais ou menos, durou todo esse processo? Desde o início em que você começou a perder a visão e até chegar ao ponto de perceber que não, você pode continuar a vida apesar. Sim, isso deve ter tido assim aproximadamente 1 ano ou um pouco mais, Elias, porque eu era bastante criança ainda, né? Com 5 anos de idade, então eu fui submetido a pelo menos 2 cirurgias, e eu me lembro bastante que eu utilizei óculos para correção, para busca de correção ocular à época. Mas com o passar do tempo, os próprios médicos, numa tentativa, né, entendendo que o melhor era o processo de reabilitação, indicou a minha mãe uma instituição de atendimento às pessoas cegas, e aí vai um recorte também sobre o terceiro setor, que é muito importante ser apoiado pela sociedade, por todos os setores que se desenvolvem em Mato Grosso, por exemplo. E a partir dessa instituição de cegos, uma instituição especializada, eu tive a oportunidade de fazer todo o meu processo de reabilitação, a alfabetização através da escrita, né, e leitura do sistema Braille, e assim ter uma convivência comum na escola e até os dias atuais. Oh, que coisa fantástica, né? É fantástico ao mesmo tempo. Quem não conviveu com isso não consegue ainda ter tanto alcance sobre o tema, né? Por exemplo, o Alex chegou aqui, qual que seria o procedimento da pessoa que enxerga? Que enxerga ou que tem olhos? Tem que enxergar uma coisa. Com o Alex, o que seria dito para ele? Como que... Aquela história do espaço físico. É importante, no momento de apresentação para as pessoas com deficiência ou baixa deficiência, que a pessoa faça a sua audiodescrição. Sim. Para que ele crie no imaginário dele que tipo de pessoa está tratando o assunto com ele. Porque ele consegue, se eu falar para ele que é um homem preto de 1,82 m, 82 quilos, usa óculos, cabelo raro, barba rara no rosto,
ele tem a capacidade de concepção das pessoas. Sim. Na medida que a gente entrou no teu estúdio, eu disse para ele qual é o formato do teu estúdio, o que tem nesse estúdio, porque ele tem toda a capacidade de entender o espaço físico que ele se encontra. Sim. Mas, Otair, como que você descobriu isso? Convivendo com a causa. Trazendo conhecimento para dentro daquilo que é a nossa realidade. Sim. Das pessoas que enxergam, que têm a visão. Sim. Aí eu gostaria de saber da Aninha, do Otair, como é que por que vocês decidiram conviver com a causa? Primeiro, começou com a minha filha, né? A Letícia. Como aconteceu com ele também foi com 5 anos que se tornou uma pessoa com deficiência. A Letícia também nasceu sem deficiência nenhuma, né? Dito, né? Normal. Só que quando ela estava com 19 anos, ela começou a ter alguns problemas e a gente não descobriu o que era. Ela começou a perder os movimentos. Como foi na pandemia, a gente não conseguiu detectar o que aconteceu com ela. Porque a gente estava naquela fase de tudo fechado, era só o que era grave, que era, né, tido acompanhamento ou exames mais específicos, e aí a gente não conseguiu descobrir. Ela ficou 2 anos na cadeira de rodas. E aí, quando ela chegou na cadeira de rodas, eu comecei a ver as dificuldades, as barreiras físicas e arquitetônicas que ela enfrentou. Porque, como era cadeirante, não tinha espaço para ela entrar no lugar, a porta, às vezes, não tinha um espaço suficiente nem para ela entrar com a cadeira. Muitas barreiras arquitetônicas, inclusive, nunca mais a gente foi no centro da cidade de Cuiabá, porque não tinha como andar com a cadeira de rodas no centro, não tem calçada suficiente para a gente andar, não tem, o calçamento não é plano, não tinha como ela andar com a cadeira de rodas. Nós deixamos de fazer várias coisas por isso. E aí, depois, graças a Deus, ela melhorou, ela foi para Bengala, agora, depois de muita fisioterapia, ela está bem melhor, ela sente ainda algumas limitações, mas ela já anda, já não precisa mais da bengala. Só que a gente não descobriu o que causou isso, pode ser alguma coisa... com certeza uma doença rara ou pode ser hereditário, né? Que a gente não sabe, que agora voltou e está adormecida. E também o Miguel, que é meu filho, né? Diferença de 17 anos de idade para os dois. Ele nasceu e ele sempre foi, né, diferente da Letícia. Ele demorou para falar, ele não comia, ele tinha seletividade alimentar, ele tinha várias coisas, ele parecia que vivia no mundo da lua, era estranho. E quando ele começou na alfabetização, ele começou a ter muita dificuldade. Só que eu via que ele tinha muita inteligência, ele aprende muito fácil, muito rápido as coisas, tem hiperfoco em artes, ele faz esculturas perfeitas, massinhas, assim, sem curso, sem nada, perfeito. Mas quando chegava na escola, na alfabetização, principalmente na escrita, ele não conseguia desenvolver a escrita. Aí a professora veio falar comigo e falou, mãe, eu acho que a senhora tem que levar no neuropediatra, porque eu acho que o Miguel tem autismo. Sim. E eu não sabia, eu não entendia nada sobre autismo. Eu tinha o estereótipo, a maioria das pessoas tem sobre autismo. Eu achava que todo autista não falava, que todo autista se balançava. E o Miguel não tinha isso. Eu falava, não, começou a negação, né? Sim. Não, ele não tem nada, naquela fase, como o Alex falou, de negação, não tem nada. Mas eu falei, eu vou levar, como ele está tendo dificuldade. Levei ele e aí a gente teve o laudo de autismo. Sim. E o Miguel enfrenta outras barreiras diferentes, que não são barreiras arquitetônicas que a Letícia enfrentou. São barreiras atitudinais. E aí, como mãe atípica, comecei essa luta e agora a gente está nessa causa. Exatamente. Sim. E você? Elias, eu enquanto, vamos dizer assim, sem nenhuma deficiência física, eu sou servidor da Casa Civil. E na Secretaria de Integração Governamental nós tínhamos uma superintendência. Na verdade, nós tínhamos 4 superintendências. E uma das superintendências era a superintendência das pessoas com deficiência. Na qual a Thaís era superintendente. Sim. E como a relação de trabalho era direto com a superintendência de pessoas com deficiência, eu fui entender mais. Sim. De que forma que o ser humano, que o indivíduo, o Otair, podia contribuir. E quanto mais eu envolvia com as situações, eu mais buscava conhecimento e eu mais, espera aí, eu preciso fazer alguma coisa. E nesse fazer alguma coisa surgiu a oportunidade de fazer parte do Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência. Sim. Foi que eu me apresentei e já estou na causa junto com os demais há 4 anos. Ou seja,
foi um achado, né? É um aprendizado Gigante. gigante, né? Gigante. Eu trago isso para a minha vida. Alex, como a Daniele disse, a acessibilidade é um problema. Como é que você encara essa situação? Ele é um problema, a acessibilidade, principalmente nos tempos atuais, com tanta informação, tanto acesso. A gente tem feito um trabalho muito forte com relação à barreira atitudinal. Porque essa, sem dúvida alguma, é a que mais pode deixar uma pessoa com deficiência em situação de vulnerabilidade emocional. Então, a pessoa cega que está acompanhada de uma outra pessoa que enxerga e alguém aborda a pessoa ao lado e não aborda a pessoa cega. É a pessoa com deficiência física que deixa, pasmem, né, de frequentar o centro da cidade onde mora porque não tem acessibilidade. É a pessoa surda que não tem atendimento adequado na saúde e que vem a falecer porque não tem profissionais na área que façam o primeiro atendimento adequado. São os autistas que tudo muito recente, né? Foram reconhecidos pela legislação só a partir de 2012, né? Então ainda tem muito aprendizado na área das ciências para ser desenvolvido. São as pessoas com deficiências múltiplas, né? São as pessoas, enfim, com surdos e cegueiras que estão aí e não sabemos muitas vezes nem como inserir essas pessoas. Então, a acessibilidade atitudinal sem dúvida alguma, é aquela que a gente mais trabalha para combater, para que a sociedade possa ter boas práticas e as pessoas serem inseridas verdadeiramente. E nesse caso, se serem inseridas, por exemplo, a pessoa que tem um problema de visão, que anda em cadeira de rodas, que for contratada em uma empresa, qual que é a atitude da empresa? O grande trabalho que nós realizamos é que, em algumas especificidades de deficiência, as adaptações são adaptações mínimas. Em outros casos, as adaptações precisam acontecer num contexto mais amplo. Então, nesse sentido, o nosso trabalho é garantir que, independente da deficiência da pessoa, seja vista primeiro o currículo dessa pessoa. O senhor tem um colega, por exemplo, da área da comunicação, que fala em 5 idiomas, um comunicador do Rio de Janeiro. E ele fez várias entrevistas. Quem é ele? Entregava. Ele está na internet como Marquinhos, eu não me lembro aqui a rede social dele. Sim. Mas eu me lembro bastante de um relato dele num programa de televisão. E aí o que acontece? Ele fazia várias entrevistas, entregava currículo e ele começou a perceber que as pessoas não olhavam o currículo dele primeiro. Sim. Olhavam a deficiência. Não viam que ele tinha lá, que ele falava em 5 idiomas, etc. e tal. Ao passo que ele começou a se desenvolver, né, através das mídias sociais, começou a fazer um trabalho autônomo e assim ele começou a ter suas oportunidades de trabalho. Mas não pela rede propriamente dita de uma imprensa que pudesse contratá-lo, né? Porque primeiro olhavam a deficiência e não o currículo dele. Então, assim, são essas questões que nós trabalhamos. E aí, Elias, muitas vezes a gente aborda um empresário e ele tem boa vontade, muitas vezes. O que falta é os departamentos específicos de admissão e de demissão, né? Que são gestão de pessoas ou recursos humanos. Esses departamentos é que precisam e que a gente vem fazendo um trabalho a curto, médio e longo prazo, um planejamento, para que esses setores sejam os setores a serem ouvidos pelas pessoas com deficiência, para que eles possam entender. Que ao analisar um perfil, ele tem que analisar o currículo e não a condição daquela pessoa com deficiência. Então essa é a grande luta nossa, né, de todos nós aqui. Sim. O Otair, o que você viu, enxergou depois que você chegou nessa causa, que anteriormente você não tinha nem ideia? Elias, nós enquanto Estado brasileiro, seja município, seja... Vamos chegar só até nosso estado, Mato Grosso, a gente precisa avançar muito. A quebra de paradigma ela é muito necessária e ela é gritante. Quando a Dani diz que não consegue andar no centro da cidade porque não tem uma calçada, porque não tem uma rampa, porque não tem...
E como que você coloca esse processo em movimento? Como que você pensa numa prainha com acessibilidade? Então você precisa modificar toda uma estrutura. É uma concepção de educação. Será que a nossa universidade, que forma os profissionais de engenharia, eles estão sendo ensinados a olhar para essa, eu vou chamar essa galera das pessoas com deficiência? Será que os professores que estão sendo formados nas universidades, eles recebem aula de Libras? Porque você pode ter um aluno surdo na tua sala de aula. Sim. E como que esse profissional, que nunca foi capacitado, vai trabalhar com esse aluno? Então, o processo para atender as demandas das pessoas com deficiência é um processo bastante longo, mas ele precisa ser startado. Quando eu olho para o movimento do Estado, nós temos o centro de referência, o CRIDAC, que foi reformado, que foi reformulado, que está muito diferente do que era. O CRIDAC está lá onde é o Hospital Central? Está lá perto do Tá lá Hospital perto. Central, tá naquela região. Sim. Mas o CRIDAC não consegue dar conta das demandas que chegam para o CRIDAC. O CRIDAC não consegue atender todas as deficiências que nós temos em Cuiabá. E as deficiências elas são diversas. Uma coisa é atender uma demanda do Alex Lee enquanto deficiente visual. Sim. Outra coisa é você atender uma demanda de um cadeirante. Outra coisa é você atender uma demanda da pessoa com TEA. Então o que a gente precisa, e o Alex foi muito cirúrgico com relação ao campo de trabalho, é que as pessoas precisam entender quem é o outro que tem a deficiência. Sim. Apresentar propostas para superar esse tipo de deficiência. Exatamente. Aí, Daniela, ao perceber o seu problema, no primeiro momento, como é que foi? Qual foi a sensação ali? Primeiro, é uma sensação assim, de muita luta, mãe, porque faz para mim, mas não faz para um filho, né? Primeiro começou com a Letícia, como eu falei, com as barreiras arquitetônicas. Não, assim, eu falo assim, na hora em que ela não passou a ter problema para andar, a sua cabeça, a sua mente funcionou como ali? A princípio, querer lutar para ela conseguir ter sua independência, né? Que era o básico, que foi as barreiras arquitetônicas. Mas já no Miguel, são barreiras atitudinais. Eu não sei, tem a ver com a educação, que o Alex falou. Com a educação, as barreiras atitudinais parece que são mais fortes do que... Porque rampa ainda dá para você resolver, mas as barreiras atitudinais, essas são muito difíceis de romper. E esse é o meu maior problema hoje em dia, porque o Miguel é autismo, né? E ele não tem uma carinha característica. Às vezes olham para ele e acham que ele não tem nada, porque ele não demonstra no rosto, ou porque ele fala. Então, as barreiras atitudinais, principalmente educação, muita barreira na educação, porque educação, eu sou professora de formação, né? Sim. Apesar de não estar na área. Mas os professores também não estão preparados para receber esses alunos também. Às vezes tem uma carga muito grande, né, para os professores. E as barreiras, a educação é tudo e infelizmente não tem essa inclusão. Ainda tem muita barreira a ser vencida. Alex, você me lembrou de uma cerimônia que eu fiz. Qual cerimônia que era com vocês? Foi a cerimônia de posse da nova diretoria. Câmara Municipal? Exato, na Câmara Municipal. Da nova diretoria, né? 2017? Isso, da Associação Mato Grossense de SEGs. 2017, né? 2017. 2017, exatamente. Nossa, que memória. Uma coisa que eu aprendi ali quando eu cheguei para apresentar a cerimônia, que foi a primeira vez que eu apresentei uma cerimônia em que a plateia ela não estava ali vendo o Elias, né? Enfim, alguém, não me lembro quem foi, não sei se foi o Alex, falou, você fala bom dia no microfone, saia do microfone e fale bom dia para você identificar onde você se encontra. E diga como é que você está vestido, como é que você está, as suas características, para o pessoal entender. Ali que eu já comecei a entender que as coisas vão mudando, né? Elas precisam ser diferentes, Sim. porque as pessoas são diferentes. Sim, exatamente. Mas elas serem diferentes não quer dizer que elas não são capazes. Sim. São duas coisas bem distantes. O Alex viaja Mato Grosso todo. Sim. Encontrei com o Alex lá em São Paulo. No Sozinho? Tem encontros cegos mundiais, sabe? Então, a gente precisa quebrar os preconceitos, Elias.
Você só quebra preconceito com conhecimento. Sim. Por isso que quando eu vou para o campo da educação, da formação, da criançada que cresce conhecendo a deficiência do outro, dá licença, tomar Alex, e trazendo o outro para próximo, esse preconceito é quebrado. Não importa se ele é branco ou se eu sou preto. Não importa se eu tenho visão e se ele não tem. A questão não é essa. A questão é trabalhar o ser humano. O ser humano precisa ser trabalhado de forma diferente. Esse é meu grande grito é para isso. O ser humano precisa ser visto de forma diferente. Sim. Independente da deficiência que ele tem do outro lado. Sim. E como trabalhar esse ser humano num momento de tantas divisões no mundo? O grau de complexidade, quando a Dani fala dessas atitudes, dessas dificuldades atitudinais, é um processo de formação, Elias. É um processo formiguinha que eu trato. Primeiro você trabalha isso fortemente na tua casa. Não adianta você tem vivência do mundo. O Elias no mundo é uma coisa, o Elias na casa dele é o contrário daquilo que você vivenciou no mundo, aquilo que você pratica no mundo, aquilo que você espera do mundo. Então eu aprendi o processo inverso. Vamos tratar do assunto aqui dentro da nossa casa primeiro, aí você fala com o vizinho da esquerda, você fala com o vizinho da direita, aí você tem um colega de trabalho, você fala mais com isso, para que as coisas criem um efeito dominó positivo. O ser humano precisa entender essa necessidade de ser gente. Vou repetir. O ser humano precisa entender a necessidade de ser gente. A IA está aí para ajudar todo mundo. Mas ela também vai trazer prejuízo. Sim, se for utilizado de forma equivocada. Exatamente. Está ouvindo essa trilha aí? Essa trilha está nos dizendo, vamos para um intervalo. Legal. E daqui a pouquinho a gente volta com esse papo riquíssimo. Até daqui a pouco aqui na TV Cidade Verde, Jovem Pan, com Boa Noite, Elias Neto. Até já. E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde, Jovem Pan. Estamos falando de um assunto importantíssimo para você que nos acompanha e para a humanidade. O Alex, é o seguinte, vocês desenvolvem, é interessante, a pessoa que perdeu a visão, mas ela desenvolve outras faculdades de uma forma tão magistral, muito melhor que todo mundo. Eu vou te contar uma história. Certa vez eu dei carona. Ele era presidente, acho que do Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência. Como é que você foi também membro ou é membro? CONED. Nós somos do CONED. Isso, tá. Problema de visão. Então, Instituto dos Cegos, perdão. Aí eu dei carona para esse rapaz, eu me desculpe, não me lembro o nome dele agora, me foge o nome dele agora, e lá na Unic, ele estudava na Unic, aí ele pediu carona, ele falou, vambora, tá? Aí quando chegou, em frente ao supermercado, era o supermercado Modelo na época, ele falou, estamos em frente ao Modelo. Eu já comecei a achar meio estranho. Aí chegou, ele falou, estamos em frente à Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Aí eu fiquei mais ainda invocado, né? Quando estava chegando na Praça Bispo Dom José, onde ele ia descer, ainda era o terminal, né? Ele falou, estamos chegando, né? Falei, estamos. Aí falei, vem cá, você é cego mesmo? Falou, sim, sou cego, Elias. E como é que você sabe? É de acordo com o movimento do carro. A pessoa, vocês são treinados ou isso vem, se desenvolve, ocorre? Isso vem de uma prática, Elias, e todos que nos acompanham, isso vem de uma prática onde nós chamamos de aulas de orientação e mobilidade. Sim. Muito conhecido na internet aí como OM. E essas aulas, ela vem exatamente para desenvolver essa autonomia, essa independência da pessoa cega ou com a baixa visão, para que ela possa se desenvolver e ter o seu direito garantido, segundo a nossa Constituição de 88, que é o direito de ir e vir. Sim. E como é garantido o direito de ir e vir das pessoas cegas ou com baixa visão? Através de uma técnica, através de uma aula. E essa aula de orientação e mobilidade, ela inclusive, né, atualmente está no escopo na educação como oficina e está no escopo da saúde como um processo de reabilitação. A partir disso,
da sua prática dali, da observação do professor junto com o estudante, em algum determinado tempo ele recebe, né, vamos dizer assim, uma certificação de que ele está pronto para o seu ir e vir. É muito peculiar, cada um uns se desenvolve um pouco mais rápido, outro com um pouco mais de tempo, mas o fato é que as pessoas conseguem, a partir disso, ter essa autonomia. E a gente brinca que tudo se torna referência, né? Às vezes até um buraco muito antigo lá, um quebra-mola, enfim, uma curva, tudo isso faz parte do processo da aprendizagem, né? Sim, aliás, você falou o buraco muito antigo. Aí eu volto para a acessibilidade do centro de Cuiabá. Tem tanto buraco muito antigo nas calçadas e tudo isso, que quem não tem problema nenhum de visão, cai neles. Cai. Eu já caí num buraco no centro. Olhando para ver uma loja, de repente eu caí do buraco. Porque é questão de acessibilidade. Mas você me contou uma experiência que você viveu, que é fazer uma refeição como se cego fosse. Perfeito. Eu passei pela experiência lá em Vila Bela, Santíssima Trindade. Sim. Teve um evento nosso lá, e a surpreendência das pessoas com deficiência esteve presente, e a Thaís e Paula, criou esse exercício para as pessoas que enxergam. Sim. Foi vendado nossos olhos, e não precisou a gente servir a comida, foi facilitado para nós, foi servida a comida no prato, seu prato aqui na tua frente, seu garfo, sua faca. Aí você fica parado assim, tá, mas eu faço o que agora? Se eu não estou enxergando. Tá, mas você precisa almoçar, se você não almoçar, você vai ficar com fome. Aí você vai no movimento, no seu imaginário, tentando pegar comida, ajeitar na boca e... Se você for servir um prato de almoço pro Alex aqui agora, ele devora em tempo recorde. E a comida que você colocar no prato dele, vai levar muito mais tempo para comer de olhos vendados. Alex é bom de garfo? E muito. Que bom. Então são experiências que eu entendo, vivenciadas pela minha pessoa, que outras pessoas precisavam passar também. Para entender a dificuldade do outro, Elias. Sim. É ser humano cuidando de ser humano, sabe? É nesse sentido que é a minha fala. Eu vi uma dinâmica na televisão, que a pessoa recebe pesos no corpo para ela entender qual que é a dificuldade da pessoa idosa, pessoa com 80 anos. Perfeito. Por que ela demora para se levantar? Mais lento, tudo é mais lento, tudo é mais devagar, perfeito. É o peso exatamente, mais ou menos, do que a pessoa sente. E eram jovens fazendo, e eles se assustaram e muito, né? A questão da alteridade, se colocar no lugar do outro. As pessoas que passam por essas experiências, elas vão ter mais, elas vão estar elas serão mais prestativas para a dificuldade do outro. Daniele já recebeu treinamentos também para enfrentar as situações? Não. Eu comecei a pensar mais, porque eu comecei a pensar nas barreiras arquitetônicas quando a Letícia ficou deficiente, né? Sim. E eu comecei a pensar mais nas outras barreiras, como o Alex, a pessoa cega, quando eu comecei a conviver com eles, né? Comecei a conviver com o Alex, com a Jandira Andrade, que foi presidente do conselho também, que é cega. Eu conheço a Jandira. E aí eu comecei a pensar nesse lado, porque empatia eu sempre tive, mas a partir do momento que você começa a conviver mais próximo da pessoa com deficiência, aí que você começa a ver as dificuldades que ela enfrenta, né? Sim. Alex, eu percebo que as pessoas, elas têm, com algum tipo de deficiência, a maioria são pessoas muito bem-humoradas. Tem, inclusive, nós temos humoristas, né? Como, acho que é Geraldo Magela. Você conhece Geraldo Magela? Aquele que tinha um show. Ele continua fazendo show? Como é que é? O Geraldo Magela, ele estava numa situação, acho que um pouco de fragilidade de saúde, mas continua. Que ele tinha aquele show, ele veio a Cuiabá com um show, Ceguinho é a Mãe. Exato, sim. E aí nós entrevistamos ele e ele estava contando a deficiência das pessoas que julgam não ter deficiência. Que vai ajudá-lo para
atravessar uma rua, segura no braço dele de uma forma tão forte que tira a mobilidade dele. Isso acontece muito? Isso ainda são práticas ainda que existem, né? As pessoas têm essa ideia de que segurar na pessoa vai facilitar. Às vezes tira a bengala da pessoa do ponto correto, né? Imaginando que vai atravessar. Né? E, enfim, tem outras tantas práticas aí que nós precisamos, né, dialogar com a sociedade para que eles possam auxiliar de forma adequada. Exato. Eu só comecei a aprender quando eu comecei a conviver com eles. Certo. Nós já estamos encerrando. Vamos repetir aí o horário e que dia que é, quarta-feira, é amanhã, quarta-feira. Dia 25 de março de 2026, às 14 horas, no Cinti Contas, próximo ao Hospital de Câncer do Mato Grosso. Muito bem, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Nós que agradecemos. Sucesso do trabalho. O convite está aberto a toda a sociedade, que nós somos, cada um de nós somos essa sociedade e aguardamos vocês lá. A gente fica por aqui, muito obrigado pelo seu carinho, a sua audiência, grande abraço. Você continua na programação da TV Cidade Verde Jovem Pan. Abração, boa noite.